Olá pessoal, eu sou o professor Almir Serpa. Hoje nós vamos falar sobre a educação financeira com foco em viver de modo sustentável, ok? Vamos à nossa aula. Bom, agora que os senhores e as senhoras professoras já sabem que e como usar esse material, quais são os principais eixos e onde ele está apoiado, nós desejamos a melhor instrução, a melhor aula e a melhor didática possível com esse material. Por exemplo, como nós estamos falando agora de educação financeira, os senhores poderiam usar moedas antigas. Professor, professora, a moeda traz muita coisa interessante. Ela tem uma história. Eu posso ensinar a história e o valor dessa história monetária. Então eu vou estar dando ideia de economia, de educação financeira e de história em que os nossos pais, os nossos avós passaram por dificuldades. Isso é sociologia aplicada. A gente precisa lembrar a criançada, aos jovens e adultos, o quanto é importante trabalhar com o dinheiro, ok? Então eu tenho aqui uma moeda de 1 cruzeiro, em que nessa fase nós tínhamos uma inflação absurda, professor. O aluno não sabe ainda o que é inflação? Ensine. Isso faz parte da educação financeira. Um outro detalhe que nós podemos ensinar lá no 9º ano é o professor de química trabalhar que tipo de material as moedas vêm ocupando agora espaço no mercado. E a mudança desse material a cada ano e a cada mudança de moeda que a gente tem. Então se liga aí que não é só matemática. Nós precisamos do apoio de demais professores. História, português, sociologia, filosofia, o ensino de ciências é importantíssimo para agregar valor. Falando em moedas, eu estou aqui com uma história japonesa, já que é o nosso mangá, nós não podemos deixar de fora, e é importante que os nossos alunos entendam o quanto o valor da moeda e a ideia social agregam para que nós possamos mostrar à população uma educação financeira. Por exemplo, essa moeda é japonesa e ela tem um furo, percebe? Por que ela é furada enquanto outras moedas não são? Japão é uma ilha, recursos naturais muito curtos. Se eu faço um furo no meio, esse material me ajuda a montar outra moeda. Isso é viver de modo sustentável. Isso é pensar de modo sustentável. Se liga, professor, a moeda, antes da gente ensinar números, ela tem outros valores, valores sociais, valores educacionais que são importantíssimos para a gente discutir. O Brasil é imenso, nós temos recursos a 1000, mas pode acabar. Então a gente precisa economizar e pensar no futuro. Isso é importante. Faça uso disso. Não deixe apenas para ensinar porcentagem, só cálculos. Isso é muito importante. Eu sou professor de matemática, eu sei o quanto é importante os cálculos. Contudo, para que a gente ensine melhor e com mais qualidade, parta da história, traga um contexto para que isso se fixe mais facilmente e o aluno comece a entender qual o papel da matemática na vida social.